Nesse vídeo nós vamos tratar do tema mais importante da escatologia, que é o arrebatamento da igreja. O método que estamos usando é o método literal, que também é chamado de histórico-gramatical. E a escola de interpretação que estamos usando, adotando, porque cremos, é a escola pré-milenista. O arrebatamento da igreja é o acontecimento mais glorioso que a Bíblia registra. Se constitui na maior esperança do povo de Deus. E é um acontecimento iminente. Ou seja, não existe nenhuma profecia bíblica que condicione para que o arrebatamento aconteça. Como outros. Por exemplo, a grande tribulação não é um acontecimento iminente. Por quê? Porque antes dela teremos o arrebatamento da igreja. Isso não acontece com o arrebatamento. Por isso que é uma profecia que terá seu cumprimento iminente, porque essa profecia ela não é esperada. Ela é uma profecia que vai acontecer, que só Deus sabe quando isso se dará. Também se refere àquele período parentético ou aquele intervalo de tempo entre a 69ª e a 70ª semana de Daniel, que nós abordamos no vídeo anterior. Aquele período de tempo que só Deus conhece, quando ele está formando a sua igreja, e no final desse período ele virá buscá-la por meio do arrebatamento. Quando nós falamos em arrebatamento da igreja, nós, na verdade, nos referimos às pessoas vivas que estiverem naquela época aqui na Terra. Porque o texto que aborda esse assunto, que é o texto da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 1, de 13 a 18, na verdade ele aborda não só o arrebatamento da igreja, que se refere à transformação daqueles que estiverem vivos para se encontrarem com o Senhor Jesus nos ares, como também a ressurreição de todos aqueles que morreram a partir do início da igreja, que foi exatamente na festa do Pentecoste, logo após a ressurreição, a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Passados 50 dias, 40 dias entre a morte do Senhor Jesus e mais 10 dias, quando os discípulos estavam em Jerusalém, o Espírito Santo veio inaugurar essa igreja. A igreja que eu falo não é a igreja institucionalizada, não é a igreja organizada, é a igreja, o corpo de Cristo, o corpo místico, formada por todos aqueles que creem em Jesus, são chamados pela vontade soberana de Deus e salvos pelo poder de Deus. Essa igreja, quando estiver formada, quem está formando é o próprio Deus através do seu Espírito, chamando pessoas ao arrependimento e à fé no seu Filho, depois de regenerá-lo, de transformar suas vidas, tirando das trevas, tirando do estado de morte espiritual. Então, ele virá no final buscar essa igreja. Os textos
bíblicos que abordam o assunto são praticamente dois. Os mais importantes, que são os textos bem conhecidos. Nós encontramos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 13 a 18, e na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, que é o capítulo que trata da ressurreição, especificamente os versículos 35 ao 54. Esses dois textos bíblicos, eles se complementam. Para entendermos o assunto de uma maneira bem profunda, precisamos analisar os dois textos que nós vamos fazer. É claro que nós vamos tratar desse tema, o arrebatamento da igreja, em alguns vídeos, para que as pessoas possam compreender esse tema tão importante da escatologia, que, como eu disse, é o tema em que se constitui na grande esperança do povo de Deus. Para isso, nós vamos ler o texto básico da carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 a 18. Depois vamos fazer uma exposição, não só dessa passagem, como também da outra mencionada, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 35 a 54. Leamos o texto que diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Esse texto maravilhoso, que Paulo aborda o tema do arrebatamento, ele foi escrito em um contexto em que os irmãos da igreja de Tessalônica estavam confusos em relação às pessoas que tinham morrido, que tinham partido desta vida para a eternidade. E eles estavam confusos, principalmente por causa de falsos ensinos que surgiram na igreja. Então Paulo, para esclarecer, para que eles não ficassem confusos e nem ignorantes, ou desconhecendo o verdadeiro ensino, então ele escreve essa carta e se expressa no primeiro versículo, versículo 13 do texto, já dizendo que a intenção dele era que para que os irmãos não ficassem nesse estado de ignorância, de desconhecimento da verdade. E é assim que ele se expressa: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então, perceba na leitura do texto que Paulo fala que as pessoas que não creem no arrebatamento da igreja, não esperam o arrebatamento da igreja,
não tem esperança, que ele chama os demais. Mas o povo de Deus não tem esperança. Eles sabem que Cristo virá buscá-los. Ora, então o povo de Deus deve viver e nunca perder essa esperança. Porque a grande esperança do povo de Deus é exatamente a volta de Jesus. Especialmente o arrebatamento da igreja para aqueles que estiverem vivos quando o Senhor Jesus voltar. E é claro que essa esperança sempre se fundamenta na morte e na ressurreição de Jesus. A morte e a ressurreição de Jesus se constitui no Evangelho, no verdadeiro Evangelho. Quem prega o Evangelho e omite a morte de Jesus, o motivo da morte de Jesus e a sua ressurreição, então não prega o Evangelho, prega um falso Evangelho. E Paulo diz que é esse Evangelho que dá esperança àquele que crê. Quando ele diz assim, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, o que é que Paulo quer dizer com essas pessoas que dormem? Essa é uma expressão para definir aqueles que morreram. Morreram entre a primeira e a segunda vinda de Jesus para arrebatar a igreja. É claro que quando Paulo fala os que dormem, ele está se referindo ao corpo. Porque a alma, o espírito, não morre, é imortal. Quando uma pessoa que crê em Jesus Cristo parte desta vida, ela vai diretamente para a presença de Deus. A Bíblia demonstra isso. Quando Estevão morreu apedrejado, as últimas palavras dele foram: eis que vejo o céu aberto e o Senhor Jesus em pé à destra, à direita de Deus. Depois disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E é interessante que a Bíblia ensina que o Senhor Jesus, o Filho, depois que ele morreu e subiu aos céus, ele está sentado à destra de Deus, uma posição de honra, que é a posição que Jesus sempre teve, tem e terá. Mas Estevão viu, na sua visão, enquanto morria apedrejado, o Senhor Jesus em pé à destra de Deus. Isso quer dizer que o Senhor Jesus estava ali para receber seu filho que estava partido. É claro que quando Estevão partiu, foi o espírito dele que foi para a presença de Deus. O corpo dele foi para a sepultura e continua dormindo. Assim como Estevão, que partiu e o seu corpo dorme, todos os cristãos, todos os servos de Deus que partem desta vida pela morte, eles vão imediatamente para Deus e os seus corpos dormem, esperando esse dia exatamente em que Cristo voltará. Só que esse texto que Paulo aborda o assunto do arrebatamento, na verdade ele fala daqueles que morreram, estão dormindo nos seus corpos, mas vivos no seu espírito na presença de Deus. Esses que dormem e que estão com Deus, eles voltarão nesse dia para assumirem um corpo glorificado. Enquanto aqueles que estiverem vivos aqui, no momento da volta de Jesus para levar a sua igreja, eles não morrerão. Eles terão o privilégio de não morrer. Eles não passarão pela morte, serão transformados e arrebatados
juntamente com aqueles que serão ressuscitados. A Bíblia chega a dizer que é num piscar e abrir de olhos. É uma fração de tempo quase imperceptível. Então, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, nós teremos exatamente a igreja completa, uns sendo arrebatados, outros sendo transformados, e vão se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Esse arrebatamento da igreja finda aquele período parentético, aquele intervalo de tempo entre a 69ª semana de Daniel e a 70ª, para depois que a igreja for retirada da terra, ela se encontrar com Cristo nos ares. Deus então voltará à recontagem das semanas, ou seja, a última semana de Daniel, a 70ª semana de Daniel, a 70ª semana de Daniel, porque aí Deus voltará a tratar com o seu povo Israel. Como eu disse no vídeo anterior, que Deus não abandonou o seu povo. Em função do seu povo Israel ter crucificado o seu filho, rejeitado o seu filho, Deus então interrompeu essa contagem e começou a formar a sua igreja. Ao terminar de formar essa igreja, ele virá arrebatar essa igreja. Esse assunto sobre arrebatamento nós vamos tratar em outros vídeos, dando continuidade a esse, porque é um assunto maravilhoso, eu posso dizer até que é um assunto glorioso, e nós vamos fazer uma análise aprofundada desse capítulo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, versículos 13 a 18, e primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 35 a 54. Que nosso Deus nos abençoe. Acompanhe os outros vídeos que serão postados para que você tenha um conhecimento bem aprofundado dessa doutrina que é o arrebatamento da igreja. E que Deus lhe abençoe. Então até o próximo vídeo.